Oi pessoal, a gente tem aula de língua portuguesa hoje. Então, vamos continuarmos aqui na página 160, capítulo 8, falando do relato pessoal. Então, gente, vocês estão vendo aqui, né, que nós temos esses menininhos aí com as máscaras, que eles, pela a parte do rosto tem uma máscara e as costas tem outra, né? Então, a esse relato pessoal é um gênero textual que, no caso, identifica o que? São textos que são marcados por uma linguagem utilizada pelas pessoas, né? Que falam sobre algo que está acontecendo, sobre o que acontece na sua vida, algo que está vivendo, né? Ele relata o que está acontecendo, certo? No caso, nesse capítulo aqui, a gente vai estudar sobre as expressões, sobre como nós agimos, né? Sobre o que acontece conosco, com o nosso interior, com nossos sentimentos, tá? Então a gente vai ver aqui primeiro esse textinho. A Chinês vai ler ele para vocês. Deixa eu passar aqui. Tá. Então, como eu havia falado antes, o gênero textual, relato pessoal, gente, é o relato pessoal, é uma narrativa, narra os fatos, as experiências pessoais vividas por uma pessoa, tá bom? Então, no caso, é diferente dos textos literários, né? Porque são narrativas de fatos reais, de algo que aconteceu realmente com essa pessoa, né? Quando você vai narrar uma história que aconteceu com você, ali é um relato, né? Relato pessoal. Então, a gente vai ler agora esse textinho aqui, ó, Monstros Dentro da Gente. Assistindo ao programa Que Monstros Te Mordeu, da TV Cultura, chegou à conclusão de que todos nós temos muitos monstros dentro da gente. São os monstros sentimentos ruins, são os nossos sentimentos ruins, como a raiva, o egoísmo, ciúmes, inveja e etc. Os monstros ficam guardados e, em alguns momentos, eles aparecem e nos fazem sentir mal. Para um monstro crescer, temos que alimentar o sentimento ruim. E para fazer o monstro diminuir, nós temos que perceber que ele existe e pensar em coisas boas, pedir ajuda para os adultos, os amigos, os familiares, os professores, né? Alguém que você confie. Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim quando minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento, a raiva cresceu tanto que eu respondi para ela. Meu irmão veio conversar comigo e aos poucos a coisa ruim foi diminuindo. Pedi desculpas para minha mãe e o sentimento desapareceu. Fiquei aliviado. Portanto, sempre que perceber que um monstro está perturbando sua vida, procure se acalmar, respirar fundo e fazer o possível para se livrar dele. João Vitor Marola, Monstro Dentro da Gente. É o autor desse texto. Então, gente, Monstro Dentro da Gente. O que diz esse textinho para nós? Realmente é assim, né? Às vezes a gente fica ali magoado, fica zangado, com muita raiva dentro da gente, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente tem que cultivar sentimentos bons dentro da gente,
Se a gente perceber que o monstro está crescendo, a gente tem que alimentar ele com sentimentos bons para ele desaparecer, para ele não crescer, né? Senão, se a gente alimentar com sentimentos ruins, o monstro vai crescer. E isso não é bom, né? Então, seguindo aqui na próxima página, vocês têm a interpretaçãozinha desse textinho. Olha o que diz aqui. Vamos ver. O menino, autor do texto, ele fala em monstros dentro da gente. Que monstros são esses, né? Que monstros foram falados aí no texto? Os sentimentos ruins, como a raiva, o egoísmo, os ciúmes, a inveja, né? Foram esses sentimentos que foram citados aí. Essa segunda questão aqui é para vocês escolher um dos monstros que vocês citaram aqui acima e desenhar. Como que você imagina que é a raiva? Como você imagina que é o sentimento egoísmo, ciúmes, a inveja? Vocês vão desenhar nesse espaço aqui, tá? Terceira questão diz aqui que para vocês pergunta como o menino chegou à conclusão que havia os monstros dentro dele, né? Ele chegou à conclusão depois que ele assistiu aquele programinha Que Monstros Te Mordeu, né? Foi depois que ele assistiu o programa da TV, ele pensou, eu acho que tem monstros dentro de mim, né? Foi assim que ele descobriu. Quarta questão é para você reler o trecho aí do texto. Monstro dentro da gente. Os monstros ficam guardados e em alguns momentos eles aparecem e nos fazem sentir mal. O que dizer, né? Os monstros ficam guardados. O que quer dizer isso? Quando eles dizem que os monstros ficam guardados, estão dizendo que os sentimentos ruins ficam dentro de nós, né? Dentro das pessoas. Eles estão escondidos lá dentro de nós. Então, aguardando um momento para sair. Então, se a gente não alimentar, eles não vão sair. A letra B é para marcar um X nas alternativas, né? Que melhor explicam essa ideia aí da frase. Os monstros ficam guardados. Que todas as pessoas podem ter sentimentos ruins, né, gente? Que esses monstros eles não existem de verdade, só que eles ficam guardados dentro da nossa imaginação, no nosso pensamento, né? Quinta questão. Qual foi o monstro ou o sentimento que um dia cresceu dentro lá do menino do texto? Foi a raiva, né? Que ele ficou da mãezinha dele. Tem que pedir perdão. A gente não pode ficar com raiva da mamãe, né? Sexta questão para vocês completar a frase. O sentimento de raiva no menino foi provocado por quê? Porque a mamãe dele pediu para ele desligar o videogame, né? Aí o sentimento de raiva cresceu. Sétima questão. O menino se livrou do sentimento ruim. E aí, o que vocês acham? Como foi que ele se livrou desse sentimento? Vamos reler essa frase aqui na oitava questão. Ó. A raiva cresceu tanto porque o menino escreveu a palavra cresceu 3 vezes. Porque ele quis usar essa repetição da palavra para mostrar que o sentimento foi ficando cada vez mais forte, né? Ele diz que a raiva cresceu tanto. Então, ele quis dizer que a raiva, esse sentimento estava crescendo, né? Então, foi muito forte. Pois é, gente, a gente fica por aqui, nossa aulinha, tá? Até aqui a página 164. Reflitam sobre esse textinho que a gente leu, sobre os monstros. Não deixem esses monstros tomarem de conta de vocês, tá? Não alimentem esses monstrinhos, esses sentimentos ruins, tá bom? Qualquer coisa, perguntem a Tia Inês, estou à disposição. Um beijo grande e até a próxima aula.